Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou a professora Carla e nós vamos iniciar a nossa primeira aula sobre biomoléculas e funções. Então, a nossa primeira molécula muito importante é o aminoácido. O aminoácido, ele tem eles possuem, né, uma estrutura básica comum para todos os aminoácidos, tá? Que é essa que eu estou apresentando aí. Ou seja, um grupo carboxila, um grupo amino, ligados ao carbono central, que é chamado de carbono alfa. Esse ainda contém um hidrogênio e um radical R, que é justamente a parte variável da molécula que vai compor os diferentes tipos de aminoácidos existentes. Os aminoácidos, eles são divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, como eu estou apresentando aqui nesta tela. Os aminoácidos essenciais, como o próprio nome diz, eles são essenciais para a nossa dieta. Por quê? Eles não podem ser sintetizados pelo homem, tá? Nós precisamos obtê-los a partir da nossa alimentação. Ainda assim, quando as nossas proteínas são degradadas, os aminoácidos são formadores das proteínas, né? Nós vamos falar sobre isso já adiante. Esses aminoácidos, eles são reutilizados, tá? Então, tanto os essenciais quanto os não essenciais são reutilizados. Então, quando a gente pode reutilizar, a gente reutiliza. Depois de um certo tempo, eles são degradados e eliminados. Bem, os aminoácidos, eles contêm uma estrutura comum, como eu falei, né? O grupo amino, o grupo carboxila, o R, o hidrogênio e o R. Então, isso garante a esse carbono 4 ligantes distintos, portanto, trata-se de um carbono quiral, apresenta assimetria, apresenta propriedades assimétricas, ele forma enantiômeros, tá? Nós temos o L, que é isso que eu estou apresentando aqui, e temos o D também. Uma exceção é a glicina, que contém contém aqui como radical R justamente o hidrogênio, ou seja, esse carbono central acaba possuindo 2 ligantes iguais e dessa maneira não é um carbono quiral, tá? Não forma enantiômero. Além disso, essas moléculas, elas formam um tetraedro com ligações de 109,5 graus, conforme estou mostrando aqui. Os aminoácidos, eles são assimétricos, né? E como eles são formadores das proteínas, as proteínas também apresentam propriedades assimétricas, né? Obviamente. Alguns poucos aminoácidos são D, que são encontrados no envelope de bactérias, né? Mas os aminoácidos, maioria esmagadora de todas as proteínas do planeta, são L-estereoisômeros, tá? O que isso significa? Se a gente colocar a carboxila para cima e o grupo radical para baixo, aí nós podemos controlar aqui. Se a posição do nosso grupo amino estiver do lado esquerdo, ele é um L, tá? Por exemplo, aqui a alanina. Se o grupo amino estiver do lado direito, é o D-alanina, tá? Mas como eu falei, na natureza, as proteínas terão seus aminoácidos na configuração L. Nós podemos classificar os aminoácidos de acordo com a tendência a interagir com a água, ou seja, se são polares ou não polares, e o pH biológico. Em pH biológico, né, ou seja, pH 7, qual carga que eles têm? É uma carga positiva, negativa ou zero? Então, a gente pode classificar também de acordo com a carga.
Nós temos os aminoácidos não polares, alifáticos. Então, o que nós olhamos? Somente o radical R, tá? Só olha o radical R, esse que está em rosinha. Se nós olharmos a molécula inteira, por exemplo, eu estou olhando a parte aqui de cima, a molécula não é uma molécula polar, correto? Ela tem aqui uma carboxila e um grupamino, então não é uma molécula polar. Mas eu estou olhando somente aqui a parte rosinha, que corresponde ao radical, e com isso eu consigo classificar esses aminoácidos. Então, nós temos aqui a glicina, nós temos a alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Temos também os aminoácidos aromáticos. Esses aminoácidos aromáticos, eles, como o próprio nome diz, possuem um anel aromático, tá? Então, nós temos aí o exemplo da fenilalanina, temos a tirosina e temos o triptofano. Né? A fenilalanina contém um anel benzênico, a tirosina contém um grupo fenol e o triptofano a estrutura heterocíclica indol. Temos também os aminoácidos polares, ou seja, em pH 7, eles são polares, tá? E não carregados. Então, nós temos a serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. O grupo da cadeia lateral da cisteína é um tiometil. Serina e treonina contêm uma hidroxila, correto? Formando um álcool. Glutamina e asparagina contêm uma amida e não podem ser protonadas e não são carregadas, tá? Então, a gente tem um grupamento amida que dá este caráter polar a estas moléculas. A cisteína tem uma característica muito importante porque ela pode formar, né, participar de uma reação de óxido-redução na qual 2 elétrons e 2 prótons são perdidos e dessa maneira a gente forma a cistina, tá? Então, a cistina, ela é formada pela oxidação de 2 grupamentos tiol de cisteínas, tá? E a gente acaba formando aqui a cistina. O contrário também pode ocorrer. Eu posso pegar a cistina, fornecer 2 elétrons e 2 prótons, ou seja, uma outra molécula, né, que vai estar fornecendo esses 2 elétrons e 2 prótons, e a gente, então, tem a sua forma reduzida, temos a cisteína. Isso é muito importante nas proteínas, porque ela acaba fornecendo pontes de ligação, tá, entre alças, garantindo a estrutura tridimensional das proteínas. Vou falar isso mais adiante. Lembrando que isso é uma ligação covalente, tá? Temos também os aminoácidos carregados positivamente. Neles nós temos a lisina, a arginina e também a histidina. Na arginina, a cadeia lateral tem um grupo guanidino, tá? NH-CNH2, NH2. Histidina contém um heterocíclico de 5 elementos, que é o grupo imidazol. O pK do grupo imidazol é 6, logo em soluções fisiológicas ele contém ambas as formas básicas e ácidas da histidina. E nós temos também os aminoácidos carregados negativamente, e dessa maneira nós temos o aspartato e o glutamato, ambos têm carboxilas que estão desprotonadas em pH 7. A diferença é que o glutamato contém um carbono a mais que o aspartato. Essas estruturas também formam, tem a forma zivicteriônica. O que é isso? Zivicterion vem do alemão, que significa híbrido, né? Então, ele contém uma carga positiva e uma carga negativa. É um íon que contém 2 cargas, né? Por quê?
É uma molécula que, quando está em pH muito baixo, ela se apresenta dessa forma, ou seja, totalmente protonada. Mas conforme a gente vai aumentando o pH, uma dos seus grupos, que é a carboxila, se desprotona, tá? Então ela perde um próton. Com isso, a gente fica com uma molécula carregada. Se a gente continuar aumentando o pH, ocorre uma nova desprotonação, dessa vez do grupo amino, que perde então seu próton, né? E fica na forma de NH2. Então vejam que eu posso partir lá de um pH bem baixo, na qual eu tenho uma molécula com carga total mais 1, depois aumentar o pH, e aí eu tenho uma molécula com carga total igual a 0, mais 1 com menos 1, e depois eu posso continuar aumentando o pH e chegar numa molécula que tem carga total menos 1, tá? Então, é uma molécula que tem bastante variedade de acordo de suas formas iônicas, de acordo com o pH. Essas moléculas também podem reagir entre si, formando a chamada ligação peptídica, que é tão importante para gerar as proteínas. Então, aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro aminoácido, ocorre a reação entre a carboxila, mais especificamente entre o grupo OH de um aminoácido com o hidrogênio do grupo amino de outro aminoácido. Desta maneira, ocorre a perda de uma molécula de água e a união, então, da carboxila, que era o resultado de uma carboxila de um aminoácido, com o grupo amino de outro aminoácido, tá vendo? Então, aqui, esse C-NH representa para mim que eu tenho uma ligação peptídica unindo dois aminoácidos. Daqui para trás é um aminoácido, daqui para frente é outro aminoácido. Correto? E essas ligações peptídicas, elas são muito importantes porque elas vão formar os chamados peptídeos. Então, a gente pode unir dois aminoácidos aqui e formar uma ligação peptídica, e com isso, como eu tenho dois aminoácidos, eu dou o nome de dipeptídeo. Eu posso acrescentar mais um aminoácido aqui, e aí, com isso, ocorre novamente uma perda de uma molécula de água, e dessa maneira eu tenho mais um aminoácido inserido aqui. O slide perdeu esse outro aminoácido, mas enfim, aqui um outro aminoácido, e com isso eu acabo tendo um tripeptídeo. E assim vai, eu consigo formar, então, esses vários peptídeos crescentes até gerar, né, ter uma ligação de vários aminoácidos até gerar, então, uma proteína. Um exemplo de peptídeo sintético muito importante é o aspartame, que é um adoçante utilizado no nosso dia a dia. Vocês já devem ter ouvido falar. O aspartame nada mais é do que um peptídeo sintético. Ele é formado pela união de dois aminoácidos. Quais são? Olha, como é que eu sei que são dois aminoácidos? Eu sempre tenho que procurar onde está a ligação peptídica, ou seja, C-O-NH. Estou vendo mais algum C-ONH aqui? Não. Então, só tenho dois aminoácidos. Daqui para trás é um, daqui para frente é outro aminoácido, correto? Então, é um dipeptídeo. Este primeiro aminoácido aqui, olha só, tá vendo a carboxila e um outro carbono aqui, é um aspartato, tá? E o outro aminoácido presente aqui é uma fenilalanina. Olha o grupamento aromático aqui. Só que essa fenilalanina, ela foi esterificada, tá? Sua carboxila aqui reagiu com uma metila, e com isso a gente tem a formação de um éster. Então, este é o aspartame, nada mais é do que o aspartato com a fenilalanina unidos, que dá este poder adoçante extremamente grande, que apenas pequenas gotas é o suficiente para dar o mesmo poder de doçura que o açúcar. Bem, e se nós tivermos a união de muitos e muitos e muitos aminoácidos, a gente acaba formando as chamadas proteínas, tá? Então, pequenas uniões de aminoácidos formando, a gente dá o nome de peptídeos, né? Então, dipeptídeo, tripeptídeo, e assim vai. Se nós tivermos um número elevado de aminoácidos unidos, formamos as proteínas. Mas uma coisa interessante é que esse número de aminoácidos, uma vez que eles estão
unidos, formando uma ligação peptídica, ocorreu a perda de uma molécula de água. Então, a gente não pode mais chamar isso de um aminoácido, porque ocorreu uma perda de uma molécula de água. Eles são agora chamados de resíduos de aminoácidos, porque apenas um resíduo remanescente deste aminoácido. Então, aqui, por exemplo, o citocromo C, ele contém 104 resíduos de aminoácidos, e nós temos proteínas gigantescas, como a titina, que possui 127 mil aminoácidos, resíduos de aminoácidos, né? Só como curiosidade, a titina é uma proteína muscular humana e é uma das maiores sequências de aminoácidos numa única cadeia polipeptídica. Por quê? Esses aminoácidos, conforme a gente foi observando aqui, eles vão se unindo, né? Eles vão se unindo e vão formando o que é chamado de uma cadeia polipeptídica. Então, é um grande polímero, né? Que estão neste polímero esses aminoácidos unidos. Isso pode formar uma cadeia polipeptídica. Mas existem proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica, como, por exemplo, aqui a hexoquinase, que tem 2, a RNA polimerase, que tem 5, tá? Olha essa daqui, tem 12, e assim vai. Temos também as proteínas conjugadas, ou seja, além da cadeia polipeptídica, ela tem algum outro grupamento prostético para auxiliar na sua função. Então, se tiver um lipídio, o nome dessa proteína é lipoproteína. Se tiver um carboidrato, um glicoproteína. Se tiver um grupo fosfato, é uma fosfoproteína, né? Então, assim, dá para ver claramente, né, que se tiver um íon, é uma metaloproteína, né? Então, fica bem fácil da gente identificar as classes dessas proteínas de acordo com aquilo que está ligado nelas. Bem, as proteínas, elas têm estruturas primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Nós vamos fazer uma pausa aqui e continuar no próximo vídeo.